eu acho que tem que ser assim. Acho que tem que ser assim. Eu sou a Laura. Não tem problema. Again, vambora. É isso aí. A gente vai falar muito por aqui, porque a gente fala pra caramba. Eu sou Laura. E eu sou Karen. Prazer. Bem-vindos. Show. Acho que agora rolou. Então vamos continuar a partir daquele momento. A gente estava falando Isso, vamos lá. sobre... Eu acho que é importante, até pra gente que mora fora, né, por escolha, saber quem é a gente aqui, né? Como nos veem aqui. Aqui nós somos imigrantes. Somos imigrantes, não somos... e ser imigrante aqui, uma coisa, né, que o português, por exemplo, ele devia entender isso como a naturalidade do mundo, porque é um povo que... Né, Ele imigra pra caramba, né? Ele é o imigrante da Europa. É que a gente tem assessores aqui fora da Câmara, e aí a gente avisa, eles nos avisam a hora que a gente precisa dar uma pausa para trocar o filme. Então, só para resumir, somos cidadãos de segunda classe. Continuamos aqui mostrando que imigrante é pessoa como outra qualquer. O nosso país foi fundado por imigrantes. Aliás, o mundo é fundado por imigrantes, né? São povos que se deslocaram para lugares. Todo mundo é imigrante em alguma época da vida ou em algum tempo do mundo, né? Estão mandando a gente continuar falando. Eles vão enlouquecer a gente qualquer hora dessa, né? Não, então, E isso é uma coisa que é outra história que a gente vai depois... Tem muito assunto para falar. Que é essa prepotência, né? De uns se acharem donos de um território que eles roubaram, na verdade. Que eles né? invadiram em algum tempo no passado. Comprou. Foi invadido. Ninguém comprou, tem certidão de posse? Não pode. Então, assim... É engraçado isso, né? Você chegar num lugar e falar que agora a terra é tua. E que agora nós somos, assim, a origem, a gente brotou da terra aqui, entendeu? Nossos antepassados também brotaram daqui da terra. Então criaram frutos, eles não vieram de lugar nenhum. Não, vieram daqui, da terra mesmo. Foi aqui mesmo nasceram que Deus... originários, são eles. Foi aqui mesmo que Deus pegou a terra e formou o homem, deu um sopro de vida. Foi aqui, ó. Todo mundo é imigrante em algum momento da vida ou do tempo. A gente se deslocou de algum lugar. E eu acho que é isso que faz a beleza do mundo, né? Porque você começa a trocar e aprender e melhorar. Eu acho que, assim... Essa troca cultural só faz a gente por que o crescer, Brasil né, tem um povo tão legal? Brasileiro é fogo. Ele Eu ia falar outra palavra. Que você queria dizer. Eu não ia dizer. A gente consegue se reinventar em todo lugar. A gente está sempre inventando, mudando, articulando, dando o nosso jeito. E a gente percebe, exatamente, a gente percebe que outros povos são completamente engessados. Tem uma certa dificuldade. Por quê? Por causa da nossa miscigenação, gente. Porque a gente pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá e formou um todo muito mais legal, muito mais... mais inteligente. Não vou falar isso, porque daqui a pouco a gente vai ser cancelado. Numa sala, tomando chá e conversando. Bom, eu tava falando, eu ia dizer sobre o como algumas pessoas atraem pessoas iguais a elas. Então, a gente estava falando sobre uma peça, ou várias peças, que quando afloraram, começaram a trazer... Quer dizer, as energias, boas ou ruins, atraem as outras energias semelhantes a elas. Então, quando a gente vê algumas pessoas cercadas de pessoas parecidas, são pessoas parecidas. Não adianta que a gente não vai encontrar em volta de uma pessoa ruim, uma pessoa boa. Até em um casamento, se a pessoa eu vou usar a expressão...
se uma pessoa não é boa, tem valores ruins. Eu tô tentando ser política, porque eu não sei se é isso. Você vai ver que a pessoa que tá do lado dela vai ser do mesmo jeito. E antigamente o pessoal dizia que a fruta não caía longe da árvore. Eu achava isso um absurdo. Mas com o passar do tempo, a gente às vezes percebe... dá uma ventania. Mas tá aí caindo... que tá, olha aqui uma ventania. É. Então acontece, mas a maior probabilidade é que ela atraia e frutifique. E você tá falando Não dá pra olhar assim pra todo mundo. A gente tem que chegar perto. Tem a que gente sentir. tem que sentir. Mas vai sempre com o pé atrás. É verdade. Tô falando mentira? Não tô, infelizmente. Eu gostaria de estar errado. Né? Mas então, isso eu tô falando de pessoas boas e ruins. Eu vi hoje depois eu tenho que achar, a gente bota embaixo lá, né, esse discurso que eu vi. Um cara estava explicando que a inteligência da pessoa, por exemplo, se você vai achar uma pessoa, no discurso dele chamou de idiota, né? Você pega uma pessoa idiota, como é fácil descobrir como é que né, quem é essa pessoa? E aí ele relaciona isso, né, a uma pessoa má. E por quê? Exatamente. E aí ele explica por quê. Ele diz que instintivamente, nas nossas origens, né, de caçadores e naquela lei de sobrevivência, né, que sobrevive o mais apto, o mais forte, o mais rápido, né, isso era feito por instinto, você derrubar o outro, né, você aniquilar o outro para você destruir a outra pessoa para você sobreviver. Então, hoje a pessoa que mantém isso, ela traz, e aí a gente vai trazer aquela pessoa que eu não sei quem é, mas a gente vai ter que descobrir. Amigos, a gente vai trazer para explicar isso. Existe essa carga genética? Não sei. Não, mas ela prevalece sobre todas as outras? Ou ela é incentivada? Não sei. O que ele diz é que você traz isso nas suas origens, assim, o seu cérebro, ele funciona desta forma. Então, hoje você tem outras ferramentas de vida. Hoje você pode desconstruir o seu cérebro e abrir para outras possibilidades. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Né? Mas para você aprender com o outro, você precisa saber ouvir o outro. E essas pessoas, elas não conseguem ouvir o outro. Porque elas estão naquela de reproduzir, de matar, de aniquilar, de calar e de... A mesma coisa e ela se repete. E aí ele diz, se você pegar numa sala, provavelmente a pessoa mais bondosa e mais generosa é a mais inteligente daquele espaço. Porque ela desconstruiu aquele cérebro que estava pronto para, né, aquela luta pela sobrevivência. A sobrevivência agora é outra, é coletiva. Você aprende com o outro. Exatamente. Aí nós também queremos falar sobre coletividade, que é o futuro da humanidade. Eu não acredito que a gente tenha futuro. Ela já acredita. Acredito. A gente tem futuro. Acredito. Eu acho que a gente está em processo de extinção mesmo. Mas se a gente vai sobreviver... Eu vou ter que botar algo mais nesse chá, se a gente continuar conversando. Se a gente vai sobreviver, só se for na parte da coletividade, se a gente aprender a se ajudar. É isso. Eu acho se a gente não aprender a se ajudar e evoluir muito rápido... E entender que eu não tenho que saber de tudo. Eu posso ser seu complemento e você meu complemento. E o outro lá, mais um complemento. E a gente, né, ser frações outra coisa que a gente todo. fez aqui. A gente acabou aqui, porque a gente se viu só, a gente acabou criando um coletivo. E um coletivo maravilhoso. É um ajudando o outro, suprindo as falhas. As necessidades. As necessidades do outro. E aí virou um coletivo. Por que a humanidade não pode ser um coletivo? É uma família, né? Eu acho que a família é uma só família, a que a gente nasce. Né? Outra pergunta, a família é só a que a gente nasce. Escolha, né? Às vezes a gente dá sorte, às vezes a gente dá azar, né? Mas também. A família é também a que a gente nasce. Mas a gente pode criar muitos laços familiares. Que aí é a escolha. Aí é aquilo que você falou, das energias. Das energias que atraem. Exato. Exatamente.
Porque eu vejo isso muito aqui. As energias aqui estão se atraindo. E engraçado que a gente não percebe. Daqui a pouco tem outra pessoa colada na gente aqui e a gente traz pro grupo. Lógico que a gente fica assim, deixa eu pensar. Logo que a gente fica assim, que peraí, vamos esperar um pouquinho, vamos ver a postura, vamos ver a posição política. Vamos ver é de cara, isso a gente precisa saber de cara, senão a gente não perde tempo. Mas funciona, tem funcionado. Não, vamos abrir um parênteses para posição política. Posição política não é posição política partidária. Não, tem nada a ver com partidário, não. Não, é ideologia, né? É como você pensa o mundo. É porque hoje, agora... Não é mais político. Agora é humano. O lado que você escolheu é o bem ou o mal. Não interessa pra que time você torce. Interessa o que você crê. Exatamente. Se você crê em paz, em democracia, em diversidade. Em diversidade. Poder falar e ser ouvido. E ter o mesmo peso, né? Que somos iguais. Exatamente. De falar, né? A gente tem que poder debater na mesma mesa, né? Porque não tem ninguém melhor que o outro. Isso mesmo. Não tem ninguém superior ao outro. Por aí. Esse é nosso viés aqui. Qualquer um que pense longe disso... Qualquer um que não queira trocar, né? Exatamente. Que não queira ouvir, que não queira... que já vem com o pacote pronto. A gente está aqui para aprender, né? Eu acho que a gente veio para esse mundo para aprender. E atualmente também, quem já ainda continua em cima desse burro, não vai sair mais dele. Não adianta. Depois de tudo que a gente está vendo aí... Você não acredita em mudança? Eu não acredito que a gente vai ter tempo de consertar o estrago que a gente fez. Não, mas sim, de uma pessoa, ela pode mudar, né? Pode. Deve, né? Eu espero que... Mas eu não vou acreditando, não. Mas assim, tem alguns que... Pelas escolhas que vão fazendo, né? A gente fica repetindo a mesma coisa, os mesmos erros. Os mesmos discursos. O problema é esse, que a pessoa volta e meia... Quem tinha que mudar, acho que já mudou. Isso é uma outra coisa que a gente podia discutir, né? E hoje a gente não pode deixar de falar, porque a gente descobriu que esse pod vai ser lançado no dia 25 de abril, aqui em Portugal, que foi o dia da Revolução dos Cravos. É um dia super marcante aqui. Eu vou colocar isso aqui. Eu acho que deve. É o dia que Portugal derrubou a ditadura de Salazar. Quer dizer, Salazar já tinha morrido, mas continuava a ditadura. E por que Revolução dos Cravos, né? Porque no dia da libertação, que eles chamam, que foi no 25 de abril, até tem uma curiosidade que essa revolução ela foi organizada por capitães do exército, né? E junto com a população já havia uma insatisfação muito grande depois de muitos anos de repressão, e eles combinaram, né, o dia 25 de abril para colocar os tanques nas ruas e depor o governo. E o sinal para isso foi uma música tocada numa rádio, na 00:20 do dia 25 de abril, que era Grândola Vila Morena. Depois botem para ouvir, é muito bacana. Tem um trechinho dela, fala muito de igualdade, de irmandade, né, de um Portugal para todos, né? E isso é muito bacana, assim, bota pra ouvir. E aí, tocou a música, os capitães vão pra rua, e amanhece Lisboa, ali no Terreiro do Paço, todo ocupado já, não houve praticamente resistência, porque a população logo se uniu aos militares. E aí tem a curiosidade da Revolução dos Cravos. Por que chama Revolução dos Cravos? Porque uma moça, na época uma moça chamada Celeste, ela estava indo para o restaurante que ela trabalhava, e o restaurante ia comemorar um aniversário. Eu não me lembro aqui se era um aniversário ou se era a inauguração do restaurante, mas tinham muitas flores, muitos cravos. Muitos cravos. E aí o que acontece? O restaurante não abre naquele dia, porque
as ruas estão tomadas. E aí ela sai com esses cravos numa sacola e vai ver o que está acontecendo. E aí um soldado, um militar, em cima de um tanque, pergunta para ela se ela tem fogo. E ela diz que não tem fogo, mas tem um cravo. Aí ela dá para ele o cravo e ele bota, né, na espingarda dele lá, né, o cravo. E aí logo o outro pede um também. E isso acabou, né, contagiando, no bom sentido, né, todos. E logo em seguida vários floristas começaram a procurar cravos vermelhos para distribuir. E no dia de hoje, no dia 25 de abril, tem um movimento muito grande aqui em Portugal. É bonito, é muito bonito. É muito bonito e assim, grita-se, né? 25 de abril sempre, fascismo nunca mais, porque é o fim, eles consideram o dia do fim da ditadura, do fim do fascismo aqui em Portugal. E que engraçado, né? Os militares libertaram o povo, né? Aqui foi o contrário. Não foi os militares. Lá no Brasil foram os militares que oprimiram. É verdade. E aqui os militares é que libertaram do opressor. E um outro detalhe. O presidente em exercício aqui, que foi deposto por esses militares junto com a população, ele vai se exilar. Onde? No Brasil? No Brasil. Estava acontecendo a ditadura militar, civil-militar no Brasil, que foi em 74. Esse 25 de abril é 25 de abril de 1974. O Brasil estava num período, estava saindo assim do Médici, do governo Médici, que foi o pior momento da nossa ditadura, e é para lá que ele vai, passa tranquila a vida lá no regime em que ele vivia aqui. E aqui Portugal comemora, e todo ano, ano passado comemorou 50 anos de 25 de abril, foi lindo, todo mundo botando cravo nas janelas, tocando música, se abraçando e comemorando essa pluralidade, essa diversidade, que é o que a gente acredita. Acredito, é verdade. Ó, gente, tem muita coisa pra conversar. E lá vamos nós. E aí, hoje, a gente vai ficar por aqui. A gente adorou conversar e a gente adorou essa conversa, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Eu espero... curte o vídeo, segue a gente pra gente poder ter seguidores. Fala da gente por aí. Tá bem? Beijo, tchau. Tchau.